Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe para mais alguém. Você que já é inscrito e faz parte da nossa família de mais de 180 mil inscritos, mais de 10 milhões de visualizações mensal. Muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Toda semana eu estou aqui com convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu trago a essa mesa um irmão, um pastor, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus para este tempo e para esta geração. Pode ser que esse podcast ele seja totalmente atípico, seja bom para esclarecimento. Deixo aqui uma nota que nós não temos a intenção de falar em verdades a respeito de ninguém, e esse podcast aqui está aberto para outras pessoas que queiram apresentar a sua versão, dar o seu contraditório, enfim. É um podcast para todo, até porque quando eu iniciei o Eu Acredito Podcast era para ser uma plataforma, uma ferramenta para a igreja apresentar os seus projetos, pastores apresentar os seus ideais e os seus projetos. E ainda esse é o nosso propósito. E nós não temos a intenção de atingir os pequeninos de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Apenas desenvolvemos conteúdo e eu acredito que para este tempo o conteúdo que a gente vai desenvolver aqui hoje, ele é importante, é relevante e mais uma vez eu ressalto que as portas do Eu Acredito Podcast está aberta para você que queira apresentar contraditório ou apresentar a sua versão dos fatos e também a sua verdade. Antes de iniciarmos, eu quero apresentar aqui os nossos parceiros. O Eu Acredito Podcast tem os parceiros, além de ser os telespectadores, que faz o podcast acontecer, você que assiste, interage, comenta, compartilha, faz a gente chegar mais longe. Nós temos aqui alguns patrocinadores que nos ajudam mensal e nós temos o prazer de anunciá-los, até porque todos os patrocinadores do podcast, eu os conheço, sei que são pessoas com princípios, com valores, dos quais eu destaco a honestidade. E, além de tudo, esses parceiros nossos têm o interesse de ajudar você. Por exemplo, que está com o nome negativado na praça, está com o nome sujo, não consegue fazer financiamento, não consegue fazer nada por conta de uma crise financeira que você passou e não conseguiu arcar ou pagar as suas pendências financeiras e acabou ficando negativado. Ainda em dezembro, você tem a oportunidade de limpar o seu nome e voltar a ter crédito na praça com a Boss Cred. Aqui está o QR Code, também está o WhatsApp, que você pode entrar em contato e fazer a sua consulta para, ainda em dezembro, você limpar o seu nome e, quem sabe, janeiro, logo no início do ano que vem, você deu o pontapé inicial para a realização de grandes sonhos. Lembrando que grandes sonhos pode se dar o início através de financiamentos, né? E hoje você não consegue nem financiar, mas a Boss Cred pode te ajudar. Você que tem uma marca, uma logomarca, tem uma empresa, tem um negócio, uma conferência e tem um nome que você desenvolveu, projetou e criou, e você precisa registrar juntamente ao INPI, porque caso você não registre, você pode sofrer o crime de plágio. Existe até uma frase, né? Nada se cria, tudo se copia, e infelizmente algumas pessoas usam desses argumentos para pegar aquilo que não lhe pertence, desrespeitando toda uma história. E isso pode acontecer com você, comigo. Hoje o Eu Acredito Podcast não corre mais esse perigo, porque eu tive a ajuda da Albernaz Registro de Marca. Dr. Arthur nos ajudou a registrar o Eu Acredito Podcast juntamente ao INPI. E hoje, se eu ver o Eu Acredito Podcast por aí, eu posso reivindicar os meus direitos, isto juridicamente, e eu terei todo o direito possível, porque a marca está registrada. Então, se você tem um restaurante, uma clínica, uma empresa, um negócio, uma conferência, uma frase, um texto, o nome de uma igreja, e você ainda não registrou, entre em contato aqui com a Albernaz. Está aqui o Instagram e também o WhatsApp para que você possa registrar a sua marca. Você que é do estado do Paraná ou tem familiar por aqui, vez ou outra você vem passar um momento de descanso,
de lazer, de férias, você precisa urgentemente conhecer um dos melhores parques aquáticos do estado do Paraná, que fica no centro do Paraná, região ali de Campo Mourão, Iretama, América Park. Diversão, lazer garantida para toda a sua família. Veja só isso. A Melissa tem um recado para você e a gente já está de volta com o nosso podcast. Sol, água e felicidade se encontram no América Park, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. É isso aí, diversão garantida para toda a família, mas chega de reclames do Plim Plim e vamos para a nossa conversa de hoje. Hoje o meu convidado é o pastor Nilson De Petris, ex-dirigente de congregação da IADS. Pastor Nilson, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, pastor Fábio. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesta tarde. Uma honra toda nossa. Esse bate-papo aqui será muito esclarecedor. Primeiro, ex-dirigente de congregação da IADS. É até estranho colocar isso, né? Pela condução hoje que está se dando em Curitiba, é lamentável, né? Primeiro, por eu estar aqui, né? Como ex-dirigente. Então, a minha vontade jamais foi estar aqui. Mas, como os ataques têm vindo através da mídia, eu preciso fazer a defesa na mídia também. Tá bom, pastor? Perfeito. Nilson, pastor, convencionado pela Convenção do Estado do Paraná, advogado, dirigente de congregação em Curitiba, que agora é ex, mas talvez as pessoas conheçam um pouco o Nilson como pessoa, como ser humano. Como é que o senhor se identifica? Eu venho de uma família muito humilde, né? Cresci ali no bairro do Capão da Embuia, aceitei a Jesus ali naquela congregação, né? Em 2001, me batizei em 29/7/2001, e ali comecei a minha caminhada, onde fiquei congregando até o final de 2011 e retornei em 13 de junho de 2022 como dirigente da congregação. Então existiu o Nilson antes de conhecer a Jesus. Quem era ele? Como vivia? Era um jovem rebelde, né? Era uma pessoa que não tinha Jesus, era uma pessoa bem difícil de se lidar. Mas quando encontrou Jesus, né, se tornou uma nova criatura, um novo homem, né? Isso sem dúvida. O senhor encontrou Jesus na congregação de Capão da Embuia. Como é que foi essa sua conversão? A minha conversão no Capão da Embuia, eu já estava casado com a minha esposa e meu filho teve um problema, né? O meu filho Vinícius ali, ele não tinha... A urina, ela ia para os rins e os primeiros diagnósticos médicos foram para que o Vinícius sofresse uma cirurgia, tirasse um rim, e o outro rim também estava comprometido, sabe? E eu conversei com Deus e falei: Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, um propósito, o Senhor vai curar essa criança no ventre da minha esposa. E aí, meu Deus, eu estou à tua disposição. E ali, numa oração do pastor Marcos Romano, à época, Deus fez um milagre, curou meu filho. Então, meu filho hoje, se tivesse vivo, era para estar dependente aí de hemodiálise ou outra coisa parecida. Mas não, graças a Deus, é um jovem perfeito. Então foi nesse dia, na cura do seu filho, que o senhor entregou a vida para Jesus? Eu tomei essa decisão. Entreguei a vida para Jesus e me coloquei à disposição da obra de Deus. Então, antes de conhecer a Jesus, o senhor era um jovem rebelde, problemático, né? Problemático no sentido que não obedecia às leis de Deus, né? Sim. E também a dos homens, né? Mas era um jovem problemático, álcool, drogas, infelizmente tudo aquilo que muitos dos jovens sem Jesus praticam, né? Sim. Então o senhor é grato a Jesus que, através da igreja, resgatou o senhor deste mundo? Sem dúvida. A minha eterna gratidão.
A igreja, as pessoas criticam muito a igreja, mas a igreja de Cristo é uma obra santa, ninguém detém, né? Não. A igreja, através de Jesus, melhor, Jesus, através da igreja, alcança muitas pessoas, jovens problemáticos como o senhor, pessoas improváveis, pessoas dependentes. Vai lá, resgata essas pessoas e faz ela viver uma metanoia, mudança de mente e também uma mudança de vida. Sem dúvida, a igreja ela é santa, né? A igreja ela é algo assim acima de qualquer instituição aqui na Terra, né? Mas infelizmente hoje, né, nós sabemos que homens que estão responsáveis por dirigir essas igrejas estão cometendo atos absurdos, né? Porque existem muitas pessoas que criticam a igreja, né? E a gente tem que separar a igreja de Jesus de instituições. Exatamente. A igreja liderada por Cristo e a igreja que Cristo deu pastores para conduzir. E pastores, na condição de homens, são falhos, são errôneos, não é? Sem dúvida, né? O ser humano, ele erra, ele é falho, né? Não há perfeição. Então, se a igreja é conduzida por homens, haverá erros e haverá falhas. Agora, como nós vamos tratar esses erros e essas falhas? Como nós vamos conduzir isso daí? É esse o diferencial, né? Sim, sim. Mas a exposição, às vezes, do erro ou dos erros de lideranças que estão sob a igreja não afasta aqueles que estão distantes de Cristo de se aproximar de Cristo e da igreja? Mas, sem dúvida, Fábio, traz um prejuízo enorme para a noiva de Cristo, né? Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, né? Dias difíceis aí na Terra por erro de homens que são responsáveis pela igreja, por esta instituição. Por outro lado, Lucas 17:1 falou que, né, os escândalos seriam necessários, mas ai por quem vier. Né? Esse texto ele é muito interessante, né? É lícito que venham os escândalos, mas ai de quem vier. Esse ai seria para quem comete o ilícito, pratica o errôneo, ou seria de quem divulga aquele que praticou o ilícito, que cometeu o escândalo? Eu entendo que é uma lei da semeadura, né? Eu acho que aquilo que você planta, você colhe. Às vezes, no calor da emoção, você toma algumas decisões que você não deveria tomar. E aquilo dali acaba desencadeando um problema maior ainda, né? Então, eu entendo dessa maneira. Então, muitas das vezes é o que fala a Bíblia, um abismo leva a outro abismo. Então, nós precisamos se cuidar para não criar o primeiro abismo. A partir do momento que se cria o primeiro abismo, lamentavelmente vai ter o segundo e o terceiro e por aí por diante, né? Então, eu acho que o erro é mútuo, né? É mútuo nesse caso. De tanto quem comete, de quem também divulga, né? Quem propaga. Exatamente. Na verdade, é interessante. Se não houver quem cometeu, não haverá divulgação. Exatamente. O que vai haver são suposições, né? inverdades. Inverdades, narrativas construídas sem qualquer fundamentação, né? É bem isso mesmo, né? Então, todo o problema ela tem uma origem. Sim, né? É verdade. Eu trouxe aqui o pastor Anderson Silva e eu fiz esse questionamento devido às denúncias que ele faz de pastores e tal. Eu perguntei para ele, pastor, até onde é benéfico essas denúncias de pastores e de igreja e até onde pode ser prejudicial? Eu gostei muito da resposta dele. Ele falou, existem dois grupos. Existem aqueles que, quando veem as denúncias, se escandaliza, fala, poxa, não era para expor. E ele disse que, geralmente, esse grupo está dentro da igreja, que não quer que o mundo saiba do que acontece nos bastidores, mostrando para o mundo que a igreja, como instituição, é perfeita e tal. Só que aí existe outros grupos que geralmente não está dentro da igreja, está fora da igreja. Esse outro grupo olha e, quando vê exposição, eles analisam e falam assim, poxa, lá eles têm erro, mas não fica oculto, eles mesmos expõem os erros deles, né? Perfeito, né? Eu entendo que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas, ultimamente, os homens não estão querendo nem confessar e muito menos deixar, né? Aí acontece o que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente, né? Infelizmente. Pastor, então, o senhor é filho espiritual da congregação Capão da Embuia. Capão da Embuia. Uhum. Aí, ali o senhor aceitou Jesus, foi levado ao ministério, ao obreiro, separado ao ministério lá? Não, eu fui separado no Prado Velho.
Ah, o senhor saiu, foi para o Prado Velho. Prado Velho, ali foi separado ao presbitério e depois a evangelista. Como é que foi a sua escadinha ministerial? Sempre apoiando, sempre fazendo a obra, sempre dedicado à obra, toda a vida ali. São 24 anos dedicado ao ministério. Eu já aceitei Jesus e já fui direto a cooperador, ajudar na obra. Evangelismo de praças, cadeias, eu não fiquei parado nesse tempo. A minha intenção sempre foi pregar o evangelho, propagar o evangelho. 24 anos, né? Então não é dessa safra agora, né? Não é dessa safra não, né? Então, eu sou desde o tempo do pastor Pimentel, né? Desde a presidência do pastor Pimentel. Então, a gente estava ali fazendo evangelismos, mobilizando. Curitiba tinha um evangelismo muito forte naquela época, né? Carnaval, nós fazíamos a obra mesmo, sabe? Nós éramos ali afinco a fazer a obra de Deus. E dentre todos os requisitos para galgar o ministério, para ir subindo, a submissão. Então, para o senhor chegar a pastor, então o senhor se submeteu ao ministério, à visão do ministério, né? Sempre me submeti à visão do ministério, sempre. Sempre foi submisso? Sempre fui submisso. Porque se não fosse, não teria chegado também, né? Não, de forma alguma. Mas então o ministério investiu no senhor, acreditou no senhor em algum momento? Acreditou em mim, eu acreditei no ministério e por isso fiz o trabalho que fiz dirigindo 3 congregações. Quais congregações o senhor dirigiu? Vila Macedo, Jardim das Américas, ex-Capão da Embuia e também fui segundo dirigente no Prado Velho. O senhor mudaram o senhor dessas congregações por alguma coisa que ocorreu, algum ilícito? Ou é norma do ministério mudar depois de um tempo, né? É norma, isso aí é natural, fazer a mudança, né? Isso é da natureza do próprio ministério ali, sabe? Eles vão te mudando até mesmo para você ir cada vez mais crescendo e se aperfeiçoando, né? Mas há aquela mudança também por descontentamento da membresia local, não existe isso também? Existe também, né? Graças a Deus nunca foi o meu caso. Por onde passei, dei prova ali como dirigente da congregação. Em todas cresceram o número de membros, cresceu espiritualmente, cresceu financeiramente. Em todas que eu passei, eu deixei um bom testemunho. Aí agora no Capão da Embuia, o senhor ficou quanto tempo? 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses pastoreando mesmo à frente da congregação? Pastoreando, visitando, fazendo evangelismo. Cheguei ali com 96 membros, né? 126 no papel, mais 96 depois que tiramos os falecidos, os que tinham ido embora. E hoje, atualmente, a congregação está com 201 membros, né? A entrada do caixa era de 7 a 10 mil, quando dava muito, 10, 11. A penúltima livro caixa que eu apresentei foi 45 mil. Ou seja, tanto o crescimento como o número de membros, como financeiramente e espiritualmente também. A congregação estava vivendo dias de glória. É claro, uma igreja que está bem espiritualmente, isso reflete nas outras áreas da congregação, né? É natural refletir nas outras áreas, né? Naturalmente. E como é que foi para o senhor o sentimento de ter sido filho espiritual de uma congregação e depois voltar nela como pastor? Olha, na verdade foi uma promessa de Deus, né? Deus, no momento que nós saímos ali, depois de 11 anos, congregando, sendo auxiliar do pastor à época, né? Responsável por adolescentes, por crianças, foi uma alegria voltar para a congregação, uma congregação a qual a gente aprendeu a caminhar, né? E para mim foi muito bom e muito prazeroso estar na congregação, sabe? E havia um sentimento no Senhor de fazer alguma coisa em prol, em benefício daquela congregação, porque ela foi uma mãe, um pai espiritual, que foi ali que o Senhor conheceu a Jesus, foi ali que o Senhor se converteu e deu os primeiros passos na fé. Havia um sentimento de gratidão? Sim. Vai além desse sentimento de gratidão, Fábio, a necessidade que se encontrava a congregação, entendeu? Você imagine você sair de 2011, da congregação ali,
voltar em 2022, ou seja, 11 anos depois, e você encontrar a congregação pior do que você saiu. Imagine você. A situação precária que estava, né, as estruturas físicas da congregação. Eu me vi por obrigado, né, estar fazendo uma manutenção na igreja, né? Solicitei muitos requerimentos, mandei o WhatsApp, era furtos diretos, gente pulando, roubando, né? Orçamentos, pedi tudo. Mas, infelizmente, né, foi muito pouco atendido ou quase não fui atendido. Bom? Só para deixar ciente, mas como é que funciona essa questão? O dinheiro entra na congregação. O dinheiro que entra na congregação, o senhor não pode usar esse dinheiro para fazer as obras que necessitam? Eles informaram lá, né, que a gente não pode mexer, mas conforme tudo o que eu estava pedindo e não vendo outra solução, eu comecei a fazer algumas coisas, entendeu? Não tinha mais como se sustentar diante dos banheiros que estavam lá, entendeu? Tudo podre caindo em cima da gente. Não tinha como, era condições precárias. E eu cansei de fazer solicitações, só que eu não era atendido, né? Mas há um regimento interno. Dentro do regimento interno, os dirigentes não podem mexer na congregação sem fazer o requerimento e a igreja mesmo desenvolver essa obra. Houve um equívoco, um erro da parte do senhor? Eu vou responder essa pergunta para você, Fábio, lendo o próprio Estatuto da Igreja, tá? No seu artigo 62, eu acredito que eu vou responder essa pergunta, que diz assim, ó: o dirigente da congregação será o responsável pela boa e fiel administração dos bens e recursos que lhe forem confiados, respondendo civilmente pela utilização dos mesmos, tá? Então, previsão estatutária no seu artigo 62. Então, o próprio dirigente ele pode administrar os recursos que entram dentro da congregação? É isso que diz o artigo 62. Mas todas as congregações enviam para a sede e fazem requerimento para manutenção, reforma, essas coisas. Mas o dirigente pode administrar? É o que está informando o artigo 62. É óbvio que a gente faz requerimentos, mas como eu digo para você, a gente não é atendido. Mas a obra estava... A localização, a igreja estava embargada para obras, para construção. Não, na realidade a igreja está desde 2004 ali para 2005, né, com todos os terrenos ali averbados, tudo certinho. E então, desde aquele momento, não houve construção. Aliás, não era nem para ter construído a igreja de forma irregular, como foi construída ali, né? No muro, na divisão, não era. A igreja estava num barracão antes de vir para ali. Nunca era para ter saído do barracão, era para ter construído a igreja nova ali e daí ter mudado. Mas, lamentavelmente, fizeram essa transição. Então a igreja já foi construída de forma irregular? Já, é irregular. Então por isso que estava embargada? Provavelmente. Essa informação que estava embargada nunca me passaram. Nunca me passaram que estava embargada, nunca me passaram. Desde 2022, eu estou indo lá e pedindo, solicitando, requisitando a construção desse templo, né? Até mesmo porque o número de membros já está extrapolando as condições físicas lá da congregação. Então a questão de haver um embargamento para construção, para reforma, é desconhecida pelo senhor? Desconhecida. A igreja já foi construída irregularmente na área de recuo. Por que autorizaram a construção da igreja na área de recuo irregular? Então já estava tudo irregular, né? Agora, o que eu tentei dar ali é condições de culto. Nós estávamos lá com o piso dentro da igreja estourando tudo. Isso, liguei e me atenderam. Então, o que é verdade, a gente tem que falar. Liguei lá, me atenderam com urgência. Púlpito quebrando, me atenderam. Som lá atrás, me atenderam. Só que daí as outras coisas, banheiro lá atrás, né? Sala de EBD que não tem até hoje.
Existe uma obra lá atrás que eu comecei, não está terminada, vai parede, tem que colocar reforço nas vigas, tem um monte de coisa para fazer. Mas eu estava fazendo. Por que eu estava fazendo, Fábio? Porque eu nunca fui atendido, entendeu? Você acha que eu queria me preocupar em construir, em reformar? Eu tenho ciência que não é isso a minha função. Não é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para dirigir igreja. Agora eu vou ver uma situação, uma calamidade daquela lá, as coisas caindo na minha cabeça, tudo podre. Eles obrigam a gente a tomar algumas decisões. Eles obrigam a gente a tomar. Mas o senhor, então, conforme o senhor falou aí, eles te atenderam em alguns pedidos. Em alguns pedidos, dando condição sim, de culto. De culto, sim, me atenderam. Isso é fato. Me atenderam porque eu liguei para o diretor de obras e falei, meu camarada, não tem condições. Se vocês não vierem aqui fazer, eu vou fazer. Aí correram fazer. Entendeu? Era na hora do culto, o azulejo explodindo para cima. Mas essas reformas que o senhor fez, havia essa necessidade urgente de ser feita mesmo? Havia. Corria risco de irmãos se machucarem? Corria. Por quê? Pisos estourando, como eu falei para você, dentro da igreja. Lá atrás, vaso de banheiro caindo, aqueles mictórios caindo no pé dos irmãos, entendeu? Era um banheirinho pequenininho para homens e um banheirinho pequenininho para mulher, com um vasinho aqui e um vasinho aqui. Você imagine, igreja com 200 e poucos membros. E quando nós fazíamos alguma festa, alguma coisa, era caótico a situação. Para resumir, o que foi feito na sua gestão lá nessa igreja? Reforma inteira dentro do templo, né? Troca de bancos, ou melhor, almofadados os bancos e cadeiras novas. Nós fizemos com recurso lá, tiramos um valor, uma oferta lá entre os irmãos, fizemos com recurso lá, colocamos lá, e foi muito pouco gasto pela igreja, porque nós fazíamos almoço, era costelas lá direto, a gente fazia muita coisa para arrecadar. Então, foi pouca coisa gasto pela igreja, tá? De tudo que foi gasto lá, se chegou a 50% é muito. Então, o senhor não tirou dos dízimos e das ofertas? Não, foi muita pouca coisa. Foi 1 ou 2 meses lá que eu precisei gastar quase 100% das entradas, mas foi muita pouca coisa. Fábio, para você ter ideia, Fábio, eu mandei, na minha gestão, eu mandei quase $500 mil limpo e deduzidos das despesas. Todas as despesas da congregação. Na minha gestão. A congregação está lá há 51 anos, esperando a construção. Tá? 51 anos. 51 anos. Tá? Desde quando eu era criança, eu passava em frente da igreja de madeira. Foi feito campanha de flâmula, foi feito livros ouros lá, foi feito campanha de tijolinho, a igreja tinha um terreno a 2 quadras para cima, foi vendido, era para reverter para a construção, nós não sabemos o que aconteceu com esses valores. Tá? Então, veja bem, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu fui um que comprei o tijolinho, eu estava lá nas campanhas. Eu iniciei no Capão da Embuia. Então, não estou falando o que eu vi falar. Tá? Eu estava lá, eu participei. Nessa época, saudoso evangelista Jefferson Romano ainda estava cuidando lá dessa campanha e eu comprei e tudo isso. E, infelizmente, até hoje, nós não temos ali uma congregação para adorar o Senhor como merece o Capão da Embuia. O povo lá é sofrido. Então, o senhor disse que a obra não estava embargada, então estava em condição de fazer essas reformas que o senhor fez? Ou o senhor só fez as reformas para dar mais condição para o pessoal cultuar? Para dar mais condições. Né? As reformas foram feitas para dar mais condições para o pessoal. Não mexeu na estrutura, né? Não foi mexido nada, a não ser lá atrás que teve que quebrar tudo, né? Porque estava tudo podre. A congregação foi furtada, ladrões entraram lá atrás, meteram os pés nas portas, arrebentaram tudo. Nós fomos tentar arrumar, não teve condições de fazer uma... Estava tudo podre. Mas se a obra estava embargada, o senhor disse que ela já foi construída de forma...
Irregular. De forma irregular. Em nenhum momento oferecer uma outra área ou um terreno para construir alguma coisa lá até liberarem, desembargarem esse processo todo para construir no terreno da igreja? Bom, para mim, nunca ofereceram. Eles falaram para mim, procura um outro terreno, procura um lugar para ver uma troca, procura um lugar para alugar. Só que eu sempre informei, não tem. O Capão da Embuia está saturado. Está saindo um terminal novo ali para cima, acho que uns 800 mil metros. Eles tiveram que desapropriar uma quadra inteira. Não se tem hoje local onde eles pretendem colocar a congregação, que é para cima, próximo do terminal do Capão da Embuia, local disponível. Não tem. E sobre... Houve um acidente nesse período aí que o senhor... Infelizmente. Houve esse acidente? Infelizmente houve. Uhum. Enquanto o pessoal estava mexendo? Foi porque por falta de EPI? O que aconteceu que... Não, na realidade, teve um membro lá que já fazia manutenções periódicas para a igreja e naquele dia ele, lamentavelmente, caiu de um andaime lá e acabou se machucando. Foi grave, não? Foi grave. Foi grave, né? Foi grave, mas graças a Deus hoje essa pessoa está bem, está recuperada, está reestruturada. O senhor visitou? Visitei no hospital, demos total apoio, entendeu? A igreja deu apoio, a igreja apoiou. Quanto a isso, tem que ser sincero para você, a igreja apoiou. A Assembleia de Deus em Curitiba apoiou, irmão. E em algum momento o senhor se responsabilizou por isso, pelo acidente que o irmão acabou sofrendo, devido o senhor ter iniciado essa obra, essa reforma na igreja? Veja bem, é aquilo que eu disse para você, né? Por que eu tive que fazer essa obra? Por que eu tive que colocar lá um irmão para até ajudar ele? Eu não fui chamado para isso. Mas a partir do momento que, como até mencionei ali para você, que a gente é responsável civilmente, eu posso responder por isso. Sim. Eu não poderia deixar nas condições que estava a congregação, sabe? Então, infelizmente, eu não me sinto responsável por isso, porque se as pessoas responsáveis tivessem feito o que era para ser feito, ir lá fazer a manutenção e tudo, nada disso teria acontecido. Então, tudo isso aconteceu ali, infelizmente, porque os responsáveis para fazer isso não fizeram. E a igreja pressionava o senhor para fazer? Não. Porque, em que sentido, assim? Porque, tipo assim, os irmãos ofertam, devolve o dízimo, faz campanha, aí envia para a sede. O senhor faz o requerimento, não vem, não reforma. Os irmãos não pressionam? Pastor, olha, tem essa pressão? Nesse sentido, sim. Nesse sentido, quando eu cheguei lá, claro, tem muita gente nova que não conhecia a gente. A primeira coisa que me falaram é assim, pastor, o senhor vai construir ou não vai? O senhor vai ser mais um que vai vir enganar nós. Imagine você ser abordado assim, 2 dias depois da tua posse na igreja. Você imagina? Eu falei, irmão, eu vou fazer o que é possível. Tá? Eu vou fazer o que é possível. E logo quando eu assumi, eu já fui ter uma conversa com o pastor presidente. Entendeu? Já fui conversar com ele, falei. E aí que ele me disse, procure mais lá para cima, faça assim. E eu falei para ele, não tem, pastor, não tem. Eu conheço o Capão da Embuia, eu moro lá. Eu passo lá todo dia, não tem como. E veio se arrastando por esses 2 anos e meio aproximadamente. Chegou em algum momento o senhor pensar assim, ou eu faço alguma coisa ou eu fecho? Olha, não nesse sentido, mas eu me senti muito constrangido porque eu sou uma pessoa, Fábio, que por onde eu passo, todo mundo lá me conhece. Deus prospera. E eu falei, chamei a igreja, disse, igreja, vamos voltar a dizimar, ofertar, Deus vai nos atender, Deus vai responder. A igreja prosperou de uma maneira que houve esse crescimento aí financeiro, sabe, na igreja. Só que daí, é claro, muitos membros insatisfeitos vêm para você. Não que você ceda,
você não cede, mas você também tem que ser verdadeiro. Eu me comprometi com eles também, disse, não, eu vou fazer o que for necessário. Nós vamos arrumar e vamos dar condições de culto. Vamos dar condições lá atrás das crianças estarem, das salas dos jovens. Eu estava lá, quando eu fiz os 2 banheiros, eu fiquei sem secretaria e sem sala pastoral. Por causa que eu tive que usar o local para fazer 2 banheiros. Então, você veja, a gente estava sacrificando tudo por bem da congregação. Que a gente via crianças, a gente via pessoas de idade ir no banheiro, ter que fila para banheiro, fila para isso, fila para aquilo. Não, aí eu sempre fiz os requerimentos, sempre solicitei, e infelizmente, como eu disse, eu me obriguei a fazer aquilo lá. Então, mas o senhor tem... É que a gente fica no meio desse turbilhão todo. Eu ouvi entrevistas do senhor, eu vi alguns posicionamentos que o senhor tomou. De longe, porque eu estou de longe, não estou envolvido, apesar de congregar no ministério, congrego até hoje, sempre, desde do ano passado, eu continuo no ministério, sabe? Sempre estou lá no meu cantinho e tal. Procurei o ministério para ser ouvido algumas vezes também, mas enfim, não é sobre mim. Aí o que acontece? A gente fica só ouvindo os barulhos, as notícias vão chegando, vê uma coisa, vê outra, vê uma entrevista. Dá a entender, principalmente na sua última entrevista no canal O Fuxico Gospel, dá a entender que sempre foi ruim a gestão. Mas o senhor pastoreou esse tempo todo, se submeteu a esse tempo todo. O ministério, essa gestão sempre foi ruim? Não, irmão, nós temos que ser justos. Essa gestão aí, no início, ela foi muito boa. Tá? Só que de uns anos para cá, infelizmente, nós gostaríamos de saber o que está acontecendo. Então, não podemos dizer que toda a gestão foi ruim. Não. Isso na minha humilde opinião, que cada um entenda isso. Eu entendo que foi muito boa essa gestão no começo, só que de uns anos para cá, está quase que impossível dirigir igreja em Curitiba. Então, não é toda a gestão? Não. E dirigentes têm a mesma opinião do senhor, será? Olha, pelo menos com os que eu converso, sim. Agora é óbvio, Ninguém quer se manifestar, Porque sabe, se manifestar, o que acontece, Ministerialmente é morto como eu fui morto, Essa expressão morto aí, ela é interessante para a gente ressaltar, porque tem aí no vídeo da entrevista com o senhor lá com o Isael do Fuxico Gospel, que o senhor afirmou, foi pesada aquela fala sua, que o presidente, ele é um matador de dirigente. E o que ele fez comigo? Ele me deu vida como dirigente ou ele me matou? Agora eu devolvo a pergunta para você, hein? Atropelando um procedimento, Fábio, expondo eu diante da congregação, me humilhando diante da congregação, maculando, os irmãos lá estão todos tristes, todos chateados, Por que ele não fez a coisa certa? Não me chamou lá de frente para o conselho eclesiástico. Pastor Nilson, o senhor não se enquadra nas diretrizes aqui, nós vamos substituir o senhor, quero que o senhor entregue à igreja, faça o seu culto de despedida e tchau. Fábio, é vida que segue, entendeu? Era só ele ter feito. Pelo contrário, ele fez aquilo e na terça-feira eu recebo um comunicado ali que os meus direitos de ministro em Curitiba e de membros foram cassados liminarmente. Me mostra no estatuto e no regulamento interno aonde que há previsão para cassar da forma que eu fui cassado liminarmente. Pelo contrário, deixa eu pegar aqui o regimento interno. Eu vou ler aqui para você, o regimento interno, como que ele disciplina esse afastamento do membro, Artigo 75,
Os desligamentos de membros do corpo de ministro e do presbitério serão feitos por comissão especialmente constituída, composta por 5 membros, todos integrantes do Conselho Eclesiástico e indicados pelo pastor presidente, obedecida as seguintes regras. A linha A. A denúncia deve ser por escrito, assinada, acompanhada de depoimento igualmente escrito por 2 ou 3 testemunhas. Não vi essa denúncia. Recebida a denúncia, o pastor presidente deve indicar a comissão de que trata o CAPT, escolhendo o mesmo ato o nome do coordenador e do relator. Não sei quem é o coordenador ou o relator. Só veio assinado pelo Gilmar ali na terça-feira. O coordenador da comissão deverá convocar o denunciado, fornecendo cópia da denúncia e dos depoimentos e das testemunhas. Não tem depoimento, não tem cópia, eu nunca fui convocado, e indicar dia e horário para a tomada do seu depoimento. Nunca tomaram o meu depoimento, facultando-lhe indicar testemunhas e indicar provas que entender necessário. Me cercearam todo e qualquer meu direito de ir lá, de conversar, de expor, de levar testemunha, né? Depois tem muito mais aqui, todos os depoimentos devem ser lavrados a termos e assinado por todos os presentes. Não sei. Colhidas as provas e depoimentos, os membros emitirão parecer conclusivo, indicando se houver a culpabilidade ou não do denunciado e recomendando, se for o caso, a punição ser aplicada a ele ou, se de má fé, a denúncia ao denunciante o remeterá ao pastor presidente. 10 dias deve ser emitido o parecer. Então, e olha, se a comissão concluir e o pastor presidente concordar com o relatório de que houve culpabilidade do denunciado ou má-fé da denúncia, após exposição ao corpo de ministros e ao presbitério, a decisão final caberá aos membros presentes no culto de Santa Ceia, imediatamente posterior à reunião em que o corpo de ministros e o presbitério foi comunicado. Aconteceu esse rito? Aconteceu esse procedimento? Aonde que está isso? Pelo contrário, se você quiser colocar aí o que eu recebi na terça-feira, você está fora, você está afastado, mandei. Qual é o nome do documento? Entendeu? Eu não tive direito de defesa. Era tão bonito eles terem me chamado lá, poupado a igreja. Podia me arrebentar lá, que é isso que eles fazem quando eles se reúnem com a gente. Mas podia me arrebentar lá, me tirar a igreja, eu não ia se opor. Fábio, eu não nasci pastor. Eu nunca pedi para dirigir uma igreja, eu me coloquei à disposição, o que é diferente. Entendeu? Tenho convicção do meu chamado e do que Deus fez na minha vida. Mas não precisava nada disso, era só ter me chamado lá, e, como eu disse para você, marcado a posse do outro dirigente, cumprisse com o rito do estatuto, me desse direito de defesa, que eu precisava saber do que eu estava sendo acusado, para levar lá, de repente, 3 testemunhas, como diz o estatuto ali, eles iam dizer, ia pegar 3 membros da igreja antigo, eles iam dizer como é que estava a igreja, se havia condições de nós estar frequentando e fazendo culto. Então, tudo isso foi me cerceado. O senhor se sentiu cerceado, tolhido no seu direito? Mas completamente. O direito de fala, de alguma forma? Completamente, entendeu? Ele chegou com um discurso na congregação, com documentos produzidos de forma unilateral, plantas e nada documental assim, fidedigno, de prefeitura, de recusa de obra, disso. Não, só plantas que estavam engavetadas e velhas lá, que eles trouxeram e tal e tal. Por que não falaram que ia fazer isso? Eu constituía um engenheiro particular, fazeria minhas consultas, e aí traria paridade de armas, Fábio, paridade de armas, entendeu? Tudo na surdina, tudo no obscuro, tá entendendo? O que a minha pretensão, eu estou sendo claro para eles o que eu vou fazer. Eu estou sempre sendo claro. Se você pegar minhas defesas aí, que eu já protocolei lá, qual é a minha intenção? Eu não estou sendo contraditório a eles.
Eu estou deixando bem claro qual a minha intenção. Agora eles já não, eles querem pegar, eles jogam... É complicado, viu, Fábio? Não são leais. O senhor acredita, então, que naquele dia que foram lá no culto, a intenção foi constranger o senhor? Foi isso que o senhor falou? Foi constranger, foi humilhar. Ou é uma norma do ministério não. de irem para fazer a substituição, a troca? Não existe substituição e troca nesses parâmetros. Ó, se a gente entra pela porta da frente, a gente é empossado, culto de posse, assina termo, e quando o dirigente sai, qual que é o procedimento? Culto de despedida antes, depois empossa o novo dirigente. Não é naqueles padrões. Isso não existe na Assembleia de Deus. Não é naqueles padrões lá. Então constranger mesmo. Constranger, Fábio, claro, constranger, humilhar. O senhor se sem sente dúvida. Constrangido até hoje, né? Não, eu não, porque eu sei o testemunho que eu deixei na congregação. Eu sei o testemunho. As pessoas sabem quem sou eu. Sabem que tipo de dirigente eu fui lá, que tipo de pastor eu fui lá. Então não é por mim. Eles deixem que as testemunhas falem por mim. Quem fui eu lá, o que eu fiz lá. E jamais, toda a vida, a intenção foi a melhor para o ministério e para o reino, para o rebanho que está lá, que hoje está ferido. O rebanho, a igreja lá. A igreja hoje está ferida. Entendeu? Porque eles não aceitaram o que fizeram comigo. Daí eu recebo aqui, olha o absurdo que eu recebi na terça-feira lá. Veio através da comissão processante disciplinar. Primeiro que não tem o nome de ninguém, eu não sei quem processou, quem disciplinou, quem ouviu, quem assinou, não tem ata, não tem testemunha, não tem... Cara, um procedimento completamente nulo, tá? Só assinado aqui pelo pastor Gilmar, ó. Não é isso que diz o regimento interno. Completamente nulo. E o pior, olha o que está no bojo aqui, ó. Tentando atos deliberados, provocação, promoção de insurgência e divisão de membros, insulfando o povo contra a diretoria e o pastor presidente, estimulando rebeldia, ou seja, diretamente tal conduta fere a imagem da igreja e prejudica sensivelmente o bom andamento da obra de Deus, verificado no momento da posse do novo dirigente da congregação do Capão da Embuia, no último dia 1 de dezembro de 2024. Ô, meu irmão, eu que mandei o povo ir para cima, eu que insulfei, eu que provoquei, eu que criei a contenda, a ira do povo? Uma irresponsabilidade desse presidente que fez isso. E isso foi bem no momento que ele me destituiu e colocou a posse o outro dirigente. O povo não aceitou, não fui eu. Não fui eu, foi o povo que não aceitou. Então, até isso aqui na comissão processante disciplinar está dizendo que eu que fiz com que o povo tivesse tal reação. Não. A reação do povo foi causada por uma ação turbulenta, irresponsável, sem a direção de Deus, que esse presidente tomou. Então o senhor não estava ciente que havia uma comissão naquele dia para... Jamais. Pegaram todo mundo de surpresa. Não deu para o senhor se preparar nessa semana para falar no povo, ó, vai vir aí? Não deu. Não teve nenhuma reunião assim? Nenhuma reunião. Porque querendo, às vezes, de forma involuntária, o dirigente da congregação, quando ele sabe que o povo está com ele, é amado pelo povo, se ele falar qualquer coisa nesse sentido, olha, gente, vai vir aí e tal, eles vão me tirar da congregação. Se o povo está gostando daquele dirigente, não precisa o dirigente mexer na motivação do povo, o povo tomar a atitude que tomou daquela ali, não, né? Então o senhor não estava ciente? Não estava ciente. E até mesmo porque dirigente não é eterno. Todos os membros da igreja têm essa consciência. Eu teria um ciclo ali, começo, meio e fim. Entendeu? Agora, por que não me passou toda essa situação? Eu preparava o povo, eu preparava o coração do povo, eu facilitava para o novo dirigente que vai encontrar problemas lá, entendeu? Eu fazia todo o meio de campo para deixar tudo em ordem. Irmão,
Eu não tenho, eu não sou vaidoso. Eu não tenho essa vaidade que eu tenho que estar à frente dirigindo congregação, não. As minhas orações é para estar sempre no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Aonde Deus me quiser, eu vou estar. Claro, eu estou ouvindo o senhor aqui, mas talvez tenha um lado deles que eu não ouvi. Sim. Se fosse para o senhor pontuar um erro que o senhor cometeu, o senhor conseguiria pontuar? Olha, nessa questão aí toda. Olha, Fábio, eu perfeito eu não sou, tá? Santo eu não sou. Posso sim ter cometido excesso, isso já falei. Posso sim. Mas os meus erros que eu cometi, e se eu cometi, não na proporção que fizeram comigo, entendeu? Então, na proporção que fizeram comigo, foi muito injusto. O senhor se sentiu injustiçado? Completamente, muito injustiçado. Como eu falei para você, não precisava ter essa repercussão que teve aí nacionalmente, aí até para fora do país. Isso não é bom para mim, não é bom para o presidente, não é bom para a igreja, não é bom para ninguém. Ninguém ganha com isso. Todo mundo perde com isso daí. Ninguém ganha com isso. Ninguém está satisfeito com isso. Acredito eu, pelo menos da minha parte, e a igreja, ninguém está satisfeito com isso. Né? Para nós, isso é muito triste. É muito triste isso daí. Infelizmente. Pastor, na verdade, eu estou ainda sem entender direito o que de fato aconteceu. Quais são os apontamentos sobre erros cometidos que o senhor fez para, conforme o senhor falou, ir na congregação e constrangê-lo dessa forma e dar esse barulho todo que está acontecendo? Erros assim, o senhor pegou o dinheiro e comprou algo, coisa em seu nome para o senhor? Jamais. O que aconteceu mesmo para esse barulho todo? Segundo as próprias palavras do presidente, é que eu gastei valores que eu não devia ter gastado e que a obra estava condenada e que não deveria ser feito aquilo, e por isso é uma das causas que ele estava me tirando, pelo menos o que ele falou em cima do púlpito. Tá? Daí eu pergunto, irmão, poxa, não poderia ser feito, mas o que entra é válido, o que sai não pode. É o famoso ônus e bônus, né? Não se quer os dois, né? Sempre se quer só um. Então, se a congregação estava fomentando recursos, né? Eu entendo que deveriam ser usados lá, pelo menos, no mínimo, que é a manutenção que nós fizemos lá. A consciência do senhor está limpa? Eu acabei de ver um comentário aqui dizendo que o senhor provocou rebelião. Sobre isso, a sua consciência está limpa? Completamente limpa. Primeiro, como eu disse, quem provocou tudo isso foi uma irresponsabilidade, uma decisão arbitrária dele lá. Segundo, Fábio, eu estou mandando o povo ir para a igreja. Eu falei, vão para a igreja, povo. Vão passeia, vão para os cultos, vão para a igreja. Volte para a igreja. Né? Vocês não podem sair da igreja, vocês têm que continuar na igreja. Então, que rebelião que é essa? O senhor não está fazendo cultos? Em hipótese em alguma. Em garagem, em salas aí? O que nós fazemos um culto uma vez por semana é o que nós estávamos fazendo há mais de 2 anos lá. Toda semana era numa casa diferente. A família requisitava o culto e a gente ia lá cultuar. Entendeu? Então o senhor já fazia esses cultos? Já. Mas o senhor está dando continuidade? Sim, né? Se a pessoa pede para mim uma visita, eu já digo que já não sou mais pastor da congregação, que estou lá, que as minhas coisas... Todo mundo sabe. Eles pedem, vamos fazer um culto aqui, pastor, vamos orar, vamos cantar uns louvores. Isso é uma visita que acaba evoluindo para um culto. Mas isso não tem endereço fixo, não tem lugar fixo, não. Isso aí é algo que cada semana era na casa de um. Então já existia antes. Já existia. Não é uma perspectiva que começou agora de abrir uma igreja, um ministério? Não. E até mesmo Deus não falou comigo nesse sentido de abrir uma igreja. Embora, né, é a vontade de muitos, mas Deus não falou comigo. Não é assim que funciona.
Em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma. Não abrirei igreja, pelo menos no momento, em hipótese alguma. Deus não falou comigo, Deus não me deu essa autorização ainda, né? E não sei nem se vai dar, né? Então isso não está no coração do Não, senhor? não. Fábio, eu tenho 51 anos. Graças a Deus já tenho o suficiente para mim terminar a minha vida. Tenho um escritório, tenho uma família bem estruturada, estou bem com Deus e estou bem com os homens. Não preciso disso, não. Agora, se for uma determinação de Deus, daí é diferente. Mas se eu estivesse falando para você aqui hoje, eu vou abrir uma igreja, não. Hoje não tem qualquer perspectiva para isso. Mas o senhor continua visitando esses irmãos que têm um apreço para o senhor, fazendo culto. Esses irmãos não vão deixar de ir na congregação? Não, em hipótese alguma. Não vão deixar, porque a orientação que eu estou dando é para que eles voltem, para que eles não percam a ceia, para que eles continuem adorando a Deus, independente da circunstância. É aquilo que eu falei, uma hora eu teria que sair mesmo. Infelizmente foi dessa maneira, mas uma hora eu teria que sair daí. O que ia acontecer com a congregação? Ela vai atrás? Ela iria para onde? Não. Então, algumas coisas é natural que aconteça, né? O senhor não queria que fosse desse jeito? Em hipótese alguma. Deus o livre, isso para mim foi muito triste, foi muito humilhante, foi muito vergonhoso, né? Isso aí não condiz com as coisas de Deus. Dessa forma, não, né? Mas o que ele achou que ia acontecer? Eu vou lá, mostro quem manda e todo mundo fica quieto e obedece. Só que o povo não aceitou, né? Daí eu não posso responder pelo povo. Eu não respondo pelo que as pessoas entendem, querem e aceitam. Sim. O senhor guarda alguma mágoa, algum rancor, ódio pelo ministério, por esse advento específico? Não. De maneira nenhuma, né? Nem posso. Se eu quero ir para o céu, jamais. Não guardo ódio, rancor, mágoa, não guardo nada, né? Só estou muito triste pelas formas que foram conduzidas e que continuam sendo conduzidas, né, Fábio? Você sabe aí que tem pessoas que estão publicando áudios, vídeos, escrevendo textos, ok? Dizendo, até tem um aqui, Jornal de Colombo, dá uma olhada. Está lá se quiser colocar, tá? Então o Jornal de Colombo diz assim, ó: eu, pastor Nilson de Petris, reconheço e tal, e daí no final da página lá, com respeito e sinceridade, pastor Nilson. Que isso, rapaz? Eu nunca autorizei esses áudios, nunca escrevi esse texto, e a pessoa que está fazendo isso aí é o diretor lá dele de obra, Sérgio Medeiros, tá? A pessoa do jornal falou que já silenciou. Eu já disse que vou acionar ela na justiça. E até as conversas por WhatsApp estão aí, se vocês quiserem colocar, tá? Que eu tive com ela. Ela falou que vai estar se retratando. A esposa desse cidadão, a senhora Lince, pagou nas redes sociais para impulsionar esse vídeo. Aí está o que a Zoleide, lá, a diretora do jornal, disse lá: prezado pastor Nilson, esperamos que esta mensagem o encontre bem. Gostaríamos de esclarecer a situação referente ao vídeo publicado em nosso jornal. Recebemos o conteúdo acompanhado de uma solicitação de veiculação por parte de um membro da sua congregação, o senhor Sérgio, que nos levou a entender que a divulgação estava alinhada com o contexto apropriado. Reconhecemos que houve um mal-entendido e, diante disso, gostaríamos de garantir que nossa intenção jamais foi causar qualquer desconforto ou constrangimento. Ressaltamos nosso respeito pela sua pessoa e pela sua atuação ministerial. Estamos à disposição para qualquer esclarecimentos ou ajustes necessários para que essa situação seja resolvida da melhor maneira possível. Acrescento que a publicação já está oculta em nosso site. Então esse vídeo que está circulando é como se fosse uma retratação da parte do senhor. É isso que eles querem que o povo entenda. Não é Não, está completamente fora de contexto. Aquele vídeo lá é de onde? Aquele vídeo lá é antes
Ô, Fábio, aquele vídeo lá é o seguinte, é antes quando aconteceu aquele escândalo do apartamento. É antes do apartamento. Não foi ali junto com aconteceu o escândalo. Ele reuniu todos os dirigentes em caráter de urgência, no Templo Menor, e explicou para nós como que se deu a compra do apartamento. E que ele ia imediatamente colocar à venda, deixar à disposição, que a Assembleia Geral Extraordinária resolveria. Nós demos um voto de confiança para ele. Tá? Alguns dirigentes deram voto de confiança. Nós agimos com misericórdia. A misericórdia que ele não teve comigo, eu tive com ele. Entendeu? Aí nós gravamos esse vídeo aí para ajudar ele com a palavra dele que ele ia vender esse apartamento e ia se retratar e ia colocar a casa em ordem. Lamentavelmente não fez. Então, além de nós termos esse uso indevido da minha imagem, certo? Que também já estou providenciando aí aos responsáveis que vão responder por isso, eu tenho falsidade ideológica, porque eu não escrevi esse texto aqui, eu não escrevi isso aqui. Esse texto está sendo circulado com vídeo. Eu não escrevi esse texto, eu não autorizei. Onde é que está minha autorização? Onde é que está minha assinatura? Eu não mandei colocar nas redes de... Todas essas pessoas, né, serão responsabilizadas civilmente e criminalmente. Entendeu? Então, agora eu quero perguntar para eles, qual a disciplina que será dada ao diretor que mentiu, que está usando fatos inverídicos, fora de contexto, que está praticando crime. Isso é crime. Eu quero saber qual será a penalização desse diretor administrativo. Ou vão ficar quietos? Entendeu? Está aí comprovado. Eu vou comprovar isso em juízo. Tá? Porque, embora já está tudo comprovado, mas eu vou comprovar em juízo também toda essa arbitrariedade que estão fazendo comigo. Toda essa injustiça. Entendeu? Estão se aproveitando de uma situação. Estão expondo o senhor de alguma forma, né? Porque eu vi esse vídeo após a sua entrevista do Fuxico Gospel. Lá o senhor estava falando algo. Aí veio esse vídeo. Isso aí, né? Eu, a princípio, achei, o pastor De Petris deve ter se resolvido já com o presidente. Não. Mas em algum momento, naquele vídeo ali, o senhor pontuou algumas coisas a respeito do presidente. Ali era o seu sentimento de fato com o presidente? Não era. Como homem de Deus? Era um sentimento de misericórdia. De misericórdia pela situação que ele se encontrava, pelo abatimento de espírito e de alma que a gente via ele. Era de misericórdia. A gente ali acreditou que ele ia fazer a coisa certa, mas até agora está lá o apartamento, né? Não foi vendido ainda? Não foi vendido. 61 mil reais de IPTU por ano, um condomínio caríssimo, né? Enfim, tudo que vocês sabem, todos os custos que aquilo lá está gerando e quem está pagando é a igreja. E por isso que hoje eu sou taxado, porque eu fui oposição. Na Assembleia Geral eu fiquei de pé, né? Tá lá, não escondo dele, não escondo de ninguém. Templo Menor, pode pegar as gravações, tá lá, entendeu? Mesmo fazendo esse vídeo, eu não concordei. E ali, Fábio, eu estava como membro, estou usando um direito meu de membro, de se manifestar, eu tenho a livre manifestação. E eu não concordei com a compra do apartamento, como muitos não concordaram. E, lamentavelmente, esses que não concordaram, né, é carta fora da... É mesmo? Infelizmente. Eu fui um bode expiatório, né? Você sabe muito bem o que aconteceu por aí, né? Eu fui colocado como pivô de tudo o que aconteceu só porque eu trouxe um camarada que denunciou isso aí, né? Pois é. Ele fez a denúncia, mas eu nem sabia disso, na verdade, de compra de apartamento, nem estava ciente disso. Na verdade, quem estava ciente era o Conselho Fiscal e a mesa diretora, que tinha a documentação que enviou para o cara. Como é que eu posso ser responsabilizado e ser o pivô de tudo se eu não tinha ciência nem documento? Quem foi o pivô de tudo é quem enviou o documento para as denúncias, uai. Pois é. Será que eles já sabem quem foi que enviou os documentos para a denúncia? Sabem quem enviou o documento. Mas recentemente o próprio disse para um amigo meu, bem próximo, que eu fui o pivô de tudo.
Fábio, eu não acredito nisso, mas ele sabe quem enviou, ele sabe quem é. E essa pessoa está hoje lá dirigindo igreja, recebendo auxílio. E eu fiz de tudo para me ouvirem, sabe? Uhum. Ouvirem a minha verdade, saberem a verdade. Eles não gostam de ouvir. Então, os nossos embates e os problemas hoje gerados na IADSE é por causa disso. Eles não gostam de ouvir as nossas opiniões. Eles não gostam de sentar frente a frente, olho no olho e dizer assim, não é assim. Eles não aceitam. Entendeu? As verdades e as opiniões deles são absolutas. Entendeu? Eles não aceitam as nossas verdades. Esse é um problema. E essas questões que nós estamos falando aqui também de redes sociais, obrigaram a colocar no WhatsApp dos dirigentes, obrigaram a colocar na rede cada dirigente que dirige congregação, para vincular isso aos seus membros. Essa cidadã aí, esposa do cidadão aí, vinculou, pagou para que esse vídeo, esse uso indevido da minha imagem. Então, meu irmão, arbitrariedade, irregularidade, criminalidade, sabe? É tudo junto num pacote só e ninguém faz nada. E eu percebendo tudo isso, meu irmão. Mas, pastor, aqui para nós, vamos lá. É quem está ao redor, o pessoal que está ali ao derredor, ou é a pessoa do presidente? Ele que comanda tudo, né? O resto é tudo marionete, certo? Tudo marionete. Ele comanda aquilo lá com um braço de ferro. Se falar ao contrário, tá fora. Entendeu? É assim que funciona ali. Só que eu não dependo de igreja, não tenho as mãos amarradas, nem os pés amarrados, né? Eu sou livre, entendeu? Eu sou livre. Eu dependo de Deus. Então, meu irmão, é onde que ele encontrou a resistência. E quando ele encontra a resistência, ele quer eliminar a resistência, né? Mas só que, como eu disse, eu estou indo pelo que é certo. Eu estou usando o próprio estatuto e o próprio regulamento interno da igreja para promover as minhas defesas. Se eu estou aqui hoje falando para você num podcast, é porque eles usaram jornais, usaram redes sociais, tudo de forma ilícita, tá? Que fique claro. De forma ilícita, pastor? Porque eu não autorizei e jamais escrevi isso daí. E uso indevido da imagem, publicação dizendo que sou eu que escrevi texto e redação. Eu jamais escrevi esse texto. Eu estou aqui de você, cara a cara, e para todo o Brasil, de forma lícita. Eles estão fazendo comigo de forma ilícita, entendeu? Eles não jogam limpo. Eles não jogam limpo. Só para você ter ideia, está aqui o cadastro de membro do Capão da Embuia, 201 membros. Tá? Fábio. Sim. 201 membros, eu tenho tudo documentado, tá bom? Olha o que o dirigente de lá está tentando fazer. Vou colocar esse áudio aqui. O dirigente da congregação, o novo... O que me substituiu. O senhor não... Já colocaram o novo dirigente lá? Já colocaram. Olha só o que ele mandou áudio para os irmãos no grupo da igreja. Olha só. Mas, irmã, tudo bem? Não, mas eles estão, assim, a gente já nem está contando com eles, tá? Os que vierem falar comigo receberão carta. Se ficar assim, e vai passar mais uns dias aí, eles não vão vir, automaticamente eles já serão excluídos. Então, pode ficar em paz, pode se organizar, veja certinho, mas eles não vêm mais, tá? Eles não vão vir e eu também não vou atrás. Então é melhor, porque às vezes é gente que só dá dor de cabeça, só vai ficar incomodando, então deixa eles se reunirem onde eles quiserem, fazer culto do jeito que eles quiserem, mas ali na igreja não. E aí a gente vai fazendo ali, pode se preparar, me ajudar ali, o que você puder, pode se organizar. Tá vendo, viu? Tá vendo como é que eles são? Excluir todo mundo? Hein? Por que ele vai excluir todo mundo? Se o próprio estatuto diz que é depois de 6 meses, se não aparecer na igreja, não tomar ceia, aí pode ser desligado. Agora o cara vai excluir uma congregação. Qual é o pecado que essa congregação cometeu? Isso instruído pelo presidente, tá bom? Para ficar claro.
Daí, como eu pautei na minha defesa, ó... Me envia um link ao vivo aí, que talvez o pastor Sérgio Medeiros, vai querer entrar ao vivo. Ele me ligou aqui 2 vezes. Olha só, eu coloquei na minha defesa aqui toda a minha pretensão. Toda a minha pretensão, tá? Eu coloquei aqui... Eu coloquei que nós vamos capturar 200 assinaturas e pautar o artigo que prevê a destituição do presidente, se for necessário, tá bom? Então, eu deixei claro aqui a minha previsão estatutária e regimental. Agora, o que acontece? Para que essas 200 assinaturas, veja, é incrível, né? É o membro, que no caso eu represento, mais 200, ou seja, eu só preciso da congregação do Capão da Embuia, mas sei que virão muitos ajudar aí, né? Então, agora vai ter uma ceia lá, olha só. Recadastramento dos membros, para a gente daí atualizar os dados e conhecer todo mundo, e inserindo no novo grupo do WhatsApp da igreja, vai acontecer na ceia. Dia 21 de dezembro, agora, no sábado, a gente vai ter a ceia do Senhor. E aí, na ceia, a gente já vai fazer todo esse processo de recadastramento. Então, os irmãos, se puderem, por gentileza, aqueles que você tem contato, já passar essa informação complementar, para todos ficarem tranquilos, que daí na ceia a gente vai fazendo todo esse processo de recadastramento. Deus abençoe, uma boa semana. Mas excluir os membros assim... E recadastrar por quê? Alguém saiu, alguém pediu carta de mudança, os que pedirem carta de mudança hein? Vai recadastrar quem? Quem que ele quer recadastrar? O que já está devidamente cadastrado, tudo certinho. E isso é para que eu não tenha as 200 assinaturas. E os membros que estão em viagem, como é que fica? Serão excluídos? E aqueles membros que estão em casa, acamados, enfermos, também? Meu irmão... E pode, assim, excluir? Claro que não pode excluir, não pode ter esse recadastramento da forma que eles estão querendo fazer aqui. Só que é o seguinte, isso aqui fere o direito difuso coletivo. Se essa lista de 201 membros foi deletada e eles dão início, aí eu vou acionar o Ministério Público Estadual. Aí é diferente, aí a representação será diferente. Pastor, eles não podem. O Sérgio Medeiros, pastor Sérgio, deixa eu ver se ele quer entrar ao vivo. Quem sabe ele queira apresentar, contestar alguma coisa. E aqui no Eu Acredito Podcast todo tem liberdade, a ampla defesa, né? É uma linguagem jurídica, né? Ampla defesa. Enfim. Então, eles não podem excluir assim. Não pode. Existe um procedimento, tá? Eles estão atropelando tudo, todos os procedimentos, tudo. Fizeram comigo, fizeram com outros, querem fazer com os membros. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Entendeu? E se eles deletaram essa lista aí, se eles der um reset e começar de volta, aí eu vou assinar o Ministério Público. Aí é diferente. E o senhor está falando aí que vai fazer algo para destituir o presidente. Tem como isso? É previsto no estatuto. Olha lá o que diz o estatuto. Mas agora que o senhor foi desligado como ministro, foi desligado como membro da igreja, ainda assim o senhor... Você entendeu a estratégia deles? Me desligar como ministro de todas as atividades como ministro, me destituir da igreja, tudo bem, mas como membro também. Você entendeu a estratégia? É me tirar, é me calar, é me matar, é acabar comigo. Mas não vou falar aqui algumas estratégias que eu irei adotar, entendeu? Mas já estamos adotando algumas estratégias e essas estratégias, né, serão feitas na hora oportuna. Mas pastor, é uma minoria que está insatisfeito com a presidência, com a gestão, ou é uma maioria que está insatisfeito? A maioria absoluta, inclusive os dirigentes. Imagine o presidente nessa próxima Assembleia não precisasse nada disso e vamos votar aí quem está satisfeito comigo e quem não está, de forma voluntária. Se ele acha que ele ainda não está reprovado em Curitiba, porque com quem a gente conversa está reprovado. Os dirigentes está reprovado. Ele não tem exercido a sua função pastoral
e nem de presidente, conforme prevê o estatuto. O estatuto é claro: enquanto satisfazer os interesses da igreja na sua função pastoral e de presidente. Ele não está satisfazendo os interesses da igreja há muito tempo. Ele está satisfazendo os interesses dele e de uma meia dúzia que estão do lado dele lá. Então agora fica meio que sem entender o senhor anulado, deletado, excluído. Pois é. Do ministério e até como membro. E até como membro. O senhor não pode nem tomar ceia mais na Assembleia de Deus. Não, eu estou crucificado, entendeu? Nem Jesus tocou os outros fora da igreja, né? Você viu Jesus tocando alguém fora da igreja? O que é desligado na terra é desligado no céu. Então o senhor está perdido. Tô pego, né? Tô pego. Não é isso? Que é nada, rapaz. Ele pode me matar ministerialmente, ele pode querer me matar, mas espiritualmente, sabe? Não tem como. Espiritualmente, cada um tem uma comunhão e uma vida com Deus e bola para frente. E volto a dizer para você, nada disso era necessário. Nada disso era necessário, entendeu? Mas, pastor Nilson, a igreja em Curitiba, ela ainda assim é uma igreja direcionada por Deus. Sem dúvida, a igreja é santa, Fábio. A igreja é santa, a igreja é de Jesus. A igreja não é minha, não é dele. Não avisaram isso para ele ainda, que não é dele, que é de Jesus, né? Mas a igreja é santa, a igreja não tem nada a ver com isso. E eu quero deixar até bem claro aqui para os irmãos, continue indo para a igreja. Continue adorando a Deus, continue firme com o Senhor Jesus. Jesus não tem culpa de atitudes de alguns homens irresponsáveis que o Senhor confiou, que começaram bem, mas estão terminando de forma terrível, sabe? E divergências ministeriais também acontecem, né? Vai ter, Fábio, vai ter, mas aí que eu digo para você, como é que eu vou tratar essas divergências? Tocando para fora? Matando? Caluniando? Arrebentando? Sempre vai ter. Eu tenho como dirigente com membros da igreja, eu tenho como dirigente lá embates lá, que eu tenho que chamar, passar linha, tratar, não é bem assim e tal, ajudar, vamos lá. O que eu te fiz? Se eu te fiz alguma coisa, me perdoe como pastor, entendeu? O que está acontecendo? Sempre vai ter. Agora, como que eu trato com isso aí? Com mão de ferro? É o que eu penso, o que eu acho e acabou? Ou eu quero ouvir o outro lado, a outra parte? E sobre essa questão, fica até sem palavra, na verdade, sobre essa questão que o senhor apresentou até na outra entrevista, chamando o presidente de tirano, de ditador e outras expressões que o senhor usou, mas o senhor tem essa concepção agora. Mas ele já foi bom para o senhor em algum momento? Já, foi ele que levou o senhor sim, já foi bom, já foi. Em algum momento o senhor já teve aquela percepção, poxa, o pastor investiu e está investindo em mim? Já, ele já foi bom para mim. Já isso, se eu falar o contrário, não posso. Ele já foi bom para mim. Mas nos últimos anos ele só está judiando. Se hoje o senhor fosse pontuar, assim, do ministério em geral, uma qualidade, qual o senhor pontuaria? Até para destacar, porque não é tudo ruim, não pode ser. Não é todo ruim, não. O que eu destacaria no ministério é que ainda é um ministério que preza pela palavra e pela doutrina de Deus. A minha escolha de ser um assembleiano foi porque ali se prega a palavra de Deus ainda. Agora, se vivem, é outra coisa. Agora, pregado é. É pregado. É pregado. Ensinado. Ensinado, oxe. Nós lá, eu, pelo menos nos cultos de ensino lá, eu estava no 2º artigo do credo, né? A gente ia ponteando, 2 anos e meio pregando toda quarta-feira, eu estava no 2º artigo, na metade do 2º artigo.
do credo da Assembleia de Deus. Só na metade ainda? Só na metade do segundo artigo. 2 anos lá, pregando toda quarta-feira. É pregada a palavra. É pregado, tem... Tem base bíblica, doutrinária. É uma igreja completa em questão de Bíblia, né? De Bíblia, E Curitiba vive isso, né? Vive, é uma igreja bem ensinada, instruída. Bem ensinada, palavra, bem instruída, sem dúvida. Instruída. A instituição, a Assembleia de Deus é de Deus. É de Deus, é de Deus. Após aquele episódio do apartamento, se levantou grupos de oposição para derrubar o presidente? Olha, Fábio, se levantou eu não sei, porque eu não conheço, eu não participei, nunca tive junto com ninguém, desconheço qualquer grupo, qualquer sindicância, qualquer reunião isolada. Nunca, Fábio, eu sempre fui de ficar na minha. Agora eu vou falar por mim. Na verdade, se o grupo existiu antes do apartamento até o apartamento. Acredito que o pastor Wagner vai ver isso. Tentei conversar com o pastor Wagner algumas vezes. Só de alguém enviar documentos sigilosos que estava apenas na investigação do Conselho Fiscal e também só a mesa diretora estava ciente, já temos aí um apontamento de onde saiu essas denúncias. Então, fulano que não tem nada a ver com isso não pode ser usado como bode expiatório e apontado como um pivô de tudo, gente. É uma questão de pensar. Se tem grupos específicos que estão cientes a respeito de uma coisa e essa coisa ela é exposta para alguém denunciar, está nesse grupo. Então não tem como acusar outras pessoas que não fazem parte desse grupo. A gente precisa fazer apontamentos para as pessoas certas. Mas sobre a questão do apartamento, não foi ilegal, porque o pastor também, ele não tirou o dinheiro da igreja para comprar algo em seu nome. Ele comprou como propriedade da igreja, né, pastor? Não, sem dúvida, mas... Foi igual o senhor fez. O senhor não tirou da igreja para comprar algo em seu nome. O senhor pegou da igreja e investiu na igreja. Só tem uma grande diferença, né? Eu investi naquilo, na necessidade da igreja. E ele investiu numa coisa que não era necessidade da igreja. Eu não discordo de ir lá comprar um apartamento de quase 3 milhões e tudo, mas depois que todas as igrejas estivessem em ordem, entendeu? Não é ilegal, mas é imoral, é inadequado, é inoportuno, entendeu? Aquela compra. É tudo isso. Se todas as congregações tivessem construída, reformada, em ordem, obreiros suprido, tudo em ordem, maravilha, eu seria o primeiro a concordar. Mas não, irmão, a gente precisando de tanta coisa, as igrejas caindo aos pedaços, e ir lá e comprar um apartamento desse valor de quase 3 milhões? Porque Curitiba hoje é uma grande capital, e se a gente for para campos menores da Assembleia de Deus, existem casas pastorais aí bem acima de 3 milhões, né? Tem casas pastorais de 5 milhões, 6 milhões. Comparando outros campos com Curitiba, é até barato uma casa pastoral mediante o que entra dentro de Curitiba, né? Mas com as ressalvas que o senhor fez, que eu acho interessante. Sem dúvida. E aqui um amigo mandou eu questionar aqui e falar o seguinte, eu fui levado ao ministério por 3 pessoas diferentes, por 3 pastores diferentes, e por último a pastor pelo próprio pastor presidente. Então significa dizer, eu não tenho ninguém na igreja, não conheço ninguém. O que aconteceu na minha vida foi Deus puro na minha vida, sabe? Foi Deus puro na minha vida. Então, eu louvo a Deus. Eu agradeci a todos eles, inclusive o presidente, pela indicação. Só que, meu amigo, eu tenho essa natureza. Pelo que o senhor é grato ao presidente? Pela indicação ao pastorado, pelas congregações que ele mandou eu auxiliar ele, né, dirigir. Eu sou grato. Tinha prazer em pastorear? Tinha prazer. Tem, né? Porque pastor foi ungido, foi consagrado, né? A gente... Fábio, eu abandonei 50% da minha carreira profissional. Eu era para estar num outro patamar profissionalmente, financeiramente. Minha casa lá faz 7, 8 anos que eu não mexo. Agora que eu vou começar a reformar tudo. Sempre me dedicando à obra de Deus nesses últimos 8 anos dirigindo, quase 8 anos dirigindo igreja. Sempre ajudando, sempre fazendo. E outra coisa, não é a primeira. Vila Macedo, a primeira que eu passei, eu reformei inteira. Comprei cadeira, fiz tudo.
Jardim das Américas, reformei inteira. Pintei por dentro, por fora, grama, grade, troquei tudo que precisava. Não é a primeira. É o instinto, é a natureza que está em mim. Então o senhor mexeu nas outras também? Todas, E não teve problema nas não, outras? não teve problema nenhum. Entendeu? E o senhor fez isso também, tipo... Também tá. Tudo sem pedir requerimento? Sem pedir requerimento. Então não vende agora, uai. Não vende agora. Todas as outras igrejas, e tudo declaradinho no livro caixa. Era com ofertas, era com isso, era com aquilo, era contribuição, era tantas coisas que a gente faz para arrecadar dinheiro para a igreja. Não. Por todas que eu passei, eu sempre arrumei. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar em aberto aqui os próximos 5 minutos para você deixar a sua pergunta, que eu vou estar fazendo ao pastor Nilson de Petris. Eu divulguei algumas vezes chamando Nilson de Petris. Mas é de Petris. Qual é a origem de Petris, pastor? Grega. Grega, né? De Petris. Deixa a sua pergunta aí que eu vou passar para o pastor Nilson estar respondendo. Eu faço aqui uma observação. Se você conseguir enviar superchat, vai aparecer maior para a gente aqui e vai ficar melhor a gente identificar a sua mensagem. Tem um pastor aqui enviando uma mensagem no meu WhatsApp, tá? Pastor Alex de Jesus. Está enviando uma mensagem aqui no WhatsApp, ó. Ele não pode falar por mim. Sou dirigente e não estou insatisfeito. Tem quantas congregações em Curitiba? Acho que é 165. 165. O pastor Alex Jesus, que é dirigente da Alto Barigui, eu acho que é. Ele está dizendo que ele não está insatisfeito. Ele foi levado agora, né, nessa consagração, então não pode estar insatisfeito mesmo, né? E aí é um problema pessoal e particular dele. O pastor Sérgio Medeiros enviou esse vídeo aqui. Posso colocar no ar de novo e o senhor falar novamente sobre ele? Posso colocar aqui? Pode. Tá. Léo, coloca esse vídeo aqui que o pastor vai comentar sobre esse vídeo. Cadê o Léo aqui? Aqui, ó. O pastor Sérgio Medeiros hoje ele é o quê? Diretor administrativo. O pastor Sérgio Medeiros, diretor administrativo da IADSE, me enviou esse vídeo que vai ser colocado na tela agora do pastor Nilson de Petris, e o pastor Nilson vai estar fazendo o comentário. O pastor Sérgio ainda está aberto, se o senhor quiser vir outra semana, como representante aí da diretoria da IADSE, como eu já deixei aberto aqui várias vezes, para a Assembleia de Deus em Curitiba, o Eu Acredito Podcast é independente, está aberto. É meu ministério, é a igreja onde eu congrego, isso aqui está aberto para todos, até para o presidente, que foi o primeiro a ser convidado a vir aqui para inaugurar. Ele não quis gravar e depois quis gravar e não foi forçado, mas isso aqui faz... Verdade, isso que ele está colocando aí, o que o pastor Sérgio está colocando é verdade. Eu não quis gravar, depois da explicação eu gravei, como eu já disse para você, por misericórdia, com a contraproposta que ele ia colocar na Assembleia, que ia ser a vontade popular e ia resolver a situação. Só que até hoje não está resolvido. Faz 9 meses, ele falou. Não, faz isso daí, deve... Está fazendo aí, acho que 1 ano e 3 meses, 1 ano, não sei detalhar. Tudo bem, vamos dizer que é 9 meses. Não é atual. Está fora de contexto. Tá aí, qual é o vídeo? Está fora de contexto. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Meu nome é Nilson de Petris, sou pastor e dirigente da congregação Capão do Embuia, auxiliando o nosso querido pastor Wagner. Quero aqui dizer que o nosso pastor sempre foi íntegro, prestou a lisura correta e nós não temos nada a reclamar da sua administração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Isso aí é verdade. Até a presente data, como eu acabei de explicar aqui. Não tinha nada a reclamar, porque ele nessa reunião ele se retratou e disse que ia resolver a situação. Só que não resolveu. Então, gente, está aberto. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Sr. Fábio, você está congregando na sede? Não, eu congrego na IADSE Vila Americana, pastoreado pelo pastor Ney Silva. Isso desde 2021. Depois de todo episódio, eu continuo lá na IADSE, sempre participando dos cultos de ceia. Vamos lá, tem mais pergunta aí, Léo? Tem alguma coisa? Nada, deixa eu ver.
Deixa eu ver. Se tiver mais alguma pergunta. Pastor, mas para os dirigentes, na sua visão e percepção, qual seria a melhor forma de administrar? Não são poucas congregações, né? Qual seria a melhor forma de administrar 165 congregações? Porque, às vezes, para nós que está aqui, parece ser fácil apontar, falar de erros e críticas. Agora, estar lá administrando é desafiador, né? Eu acho que qualquer um que estiver no lugar do pastor ali, ele vai sofrer ele vai ter pessoas que são favoráveis à sua administração e vai ter a oposição, vai ter os críticos de alguma forma. Não é fácil. Mas na sua visão hoje, qual seria a melhor forma de administrar todas essas congregações? Primeiramente, uma reforma estatutária. O estatuto precisa de uma reforma urgente, entendeu? Na questão administrativa. Isso é o ponto principal de partida, tá? Dar mais autonomia para os dirigentes, né? Ver essa questão aí, esse desequilíbrio dessa questão administrativa centralizada, ok? Então, é isso que precisa. É isso que está precisando, uma reforma urgente no estatuto. Não ser mais vitalício, ok? Não ser mais vitalício? Presidente é vitalício, conforme tem aquela exceção que eu pautei aqui, né? 5 anos, 4 anos, nova eleição. Se a pessoa está fazendo um bom trabalho, não tem que se preocupar, será reeleito. Mas se não está, deixa outro, né? Então, tem que muita coisa, né? Especificar um valor de salário para o pastor presidente, que merece especificar lá, né? Um teto. Quero ver se aí vão brigar tanto também para estar lá. Então, tem muitos critérios que tem que ser colocado. Transparência também. Transparência, né? Transparência, sabe? Aquela questão lá no final do ano, Assembleia Geral, né? Ordinária, prestação de contas, não em percentuais, mas em números, porque percentuais ofusca, esconde se está tendo crescimento ou decréscimo nas receitas da igreja, onde é que foi gastado, quem que gastou, né? Tudo isso, maior transparência. Mudança, né, no estatuto, mudança na administração. Nós prestamos o nosso livro caixa de cada congregação, é completamente especificado ali tudo, o que você compra, o que você gasta, o que é isso, o que é aquilo, é gás, é isso, é aquilo, é água, é luz, né? É assistência social, é tudo com valores e especificado ali no livro caixa. Por que eles não fazem o mesmo? Eles têm que fazer o mesmo. Dar clareza para a igreja quanto que foi gasto e aonde que foi gasto. Isso é fácil. Isso aí eu acho que todos os campos ministeriais... tem água ainda, Léo. Pega água pro servo de Deus. Essa sua aí tá ali. Deixa eu ir aqui rapidinho pegar uma água. Fica aí. Eu vou lá. Já volto. Pode continuar conversando aí, pastor. Foi buscar uma água lá. Mas é isso, povo. Acreditem na igreja, acreditem em Jesus, acreditem nas coisas boas, que a gente crê que logo, logo, né, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Pastor, tem aqui o pastor, ele está argumentando aqui, e mais uma vez eu deixo claro que... Tirar o rótulo aqui, eles não estão me patrocinando aqui. Ouro Fino, se quiser aparecer aqui no Eu Acredito Podcast, patrocina a gente, tá? Envia aí umas águas pro Léo mensal. Envia mais uma oferta pro servo de Deus aqui, que eu deixo vocês com rótulo, tá? Se não patrocinar o servo de Deus aqui, fica sem rótulo. Eu tenho o prazer de tirar esse rótulo. Mas, ó, o pastor Sérgio Medeiros, ele está argumentando aqui, ó. Ele não foi forçado, gravou faz 9 meses. Como mudou repentinamente de posição? Falta com a verdade, companheiro. Eu acho que moral que ele tem para falar de verdade, se ele vai lá num jornal, se passa por mim, né, de forma criminosa, né, irresponsável, inconsequente, né,
manda publicar um vídeo, né, fazendo uso indevido da minha imagem, dizendo que eu escrevi. Que moral um cara desse tem para vir falar isso aí? Pastor Alex Jesus, eu acho que ele quer entrar aqui ao vivo. Posso colocar? Pode. O senhor quer? Tu mandou o link para mim, Léo. Eu vou mandar para ele aqui. Pastor Alex Jesus, o senhor quer entrar ao vivo? Mas fica, fala e fica. Fala e sai não. Tá, deixa eu colocar aqui o pastor Alex de Jesus aqui. Só entra nesse link aí. Aqui, ó, no link. Encerra isso aí, cara, senão vai virar discussão. Eu não tô para isso, não. Tá bom, eu vou colocar aqui o pastor Alex. Dá o direito de fala. O pastor Alex não faz parte da diretoria, né? Não faz. Não faz. Ele é o dirigente da congregação do Barigui. Ele ficou jogando direto nos stories ali agora. Aí ele quer entrar. Aqui. Tá aí já, Léo? Não? Então vamos deixar aqui. Pastor, alguma pergunta nesse podcast que o senhor gostaria de responder, mas eu não te fiz? Não, meu querido, eu acho que ficou muito bem explanado tudo e quero deixar claro aqui que eu não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho nada de ninguém. Eu estou aqui hoje porque foi cometida uma grande injustiça contra a minha pessoa, contra a minha família que está sofrendo, que está doente, entendeu? Não pensaram nisso, não pensaram na minha família, não pensaram numa igreja antes de tomar essas decisões arbitrárias e injustas, né? Mas todos estão diante de Deus. E vou encerrar dizendo o que eu falei em cima do púlpito. Deus não tem o culpado por inocente. E a nossa causa está na mão dele e ele vai julgar. Agora eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Estão todos de olho no Senhor aí agora. Alguns são favoráveis ao Senhor, gostam do Senhor. Muita gente comentando aqui, mandaram mensagem para mim que gosta do Senhor. A igreja do Senhor, qual seria a sua mensagem para os irmãos em Cristo? Igreja de Jesus. A igreja é santa, né? A igreja é de Jesus. O que eu peço para vocês, continuem firmes com Jesus. Acreditem cada dia mais. Ainda há homens, pastores, homens de Deus. E esse campo de Curitiba é um deles, viu? Tem muita gente crente, tem muita gente temente a Deus. E vão firmes, irmãos. Vão firmes porque Jesus está voltando. Isso são sinais dos últimos dias aí da terra e cada um vai prestar conta das suas ações. Cada um, irmãos. Fica tranquilo que Deus nunca perdeu e jamais vai perder o controle de qualquer situação. E que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Pastor Nilson, muito obrigado por vir aqui no Eu Acredito Podcast, compartilhar um pouco do muito que o senhor está vivendo nesse momento, que eu acredito que é um tempo de turbilhão. Passei por isso, eu passo por isso, já são mais de um ano. É terrível mesmo, às vezes, a gente querer falar, querer ser ouvido e não darem a oportunidade da gente ser ouvido, até por isso que eu estou dando essa oportunidade aqui. Mas, se tiver alguém do outro lado também querendo falar e querendo ser ouvido, as portas estão abertas. Você que ficou conosco até aqui, você está no Eu Acredito Podcast e este foi mais um episódio, recebendo aqui o pastor Nilson de Petris. Eu sinto muito em falar isso, ex-dirigente de congregação da IADS, mas pastor ele continua sendo. Essa semana a nossa programação segue. Amanhã, professor Paulo Câmara falando um pouquinho de tudo sobre o Natal. Na quinta-feira, pastor Lincoln Romano estará aqui conosco. Se tiver alguém que queira estar conosco, dando a sua versão ainda essa semana, nos contate que a gente vai ver uma data específica para você. Eu vou nessa. Amanhã, com a graça de Deus, a gente está de volta. Até mais. Essa nação, eu acredito na minha geração. Fui escolhido.